E a gente estava falando aqui, Karina, também, né, sobre a questão... Já abordou um pouquinho sobre os tipos de câncer de mama, quando a Melina falou triplo negativo. Conta para as pessoas aí, mais ou menos de forma geral, né, os tipos de câncer de mama e o que a gente tem que saber, essencialmente, sobre esse mundo todo aí. Câncer de mama para todos. Então, assim, todo mundo vai entender. Tudo que você apenas precisa 5 saber. minutos. Aprenda em 5 desafio, minutos. Hein? Vai! Peraí. Valendo. Então, vamos lá. Vamos lá. O câncer de mama, eu falo que ele tem nome e sobrenome. Então, o nome que a gente dá é o tipo histológico. Então, se ele é ductal, se ele é lobular, se ele é papilífero, enfim, vem um monte de nome que vocês não precisam decorar. A maior parte dos nomes a maior parte dos tumores é um carcinoma ductal invasivo do tipo não especial, isso é 75%, 80% dos tumores. Então, a maior parte das pessoas que vocês conversarem que tiveram câncer vão ter esse tipo de tumor, né? Então, ele é o mais prevalente. O que acaba definindo muito mais o que a gente vai fazer de tratamento, já que a maior parte das vezes é esse mesmo tipo histológico, é o sobrenome dele. E aí vem o que muda o tratamento. Então, assim, a gente avalia nesse tumor os receptores, que são os sinaizinhos que tem na periferia da célula, que me dizem qual remédio que eu dou, que ele consegue entrar na célula, porque esse receptor facilita a entrada daquele remédio. Ou seja, se a célula lá não tem um receptor, não adianta eu dar aquele remédio que não vai funcionar. Ou aquelas pessoas que têm aquele receptor, você fala, olha, fique feliz, porque tem um receptor e eu tenho um remédio para você. Então, você também tem esse reforço positivo da pessoa. Então, você alinha duas coisas. Você não precisa fazer o que não vai funcionar e você tem um remédio mais legal que funciona para você. Quando você fala em triplo negativo, que foi o que ela falou, a Mel falou, é um tumor que não tem 3 receptores que a gente usa de referência, por isso que é triplo negativo. Não tem receptor de estrogênio, não tem receptor de progesterona e não tem o HER2. Em compensação, a Mariana não contou para vocês, mas o dela era triplo positivo. Olha só, então uma tem falta de receptor, a outra tem excesso. A gente podia até ter dividido, mas não veio essa opção. Então, o tratamento delas, com certeza, foi muito diferente nesse sentido, né? De que remédio quimioterápico, que remédio que eu vou dar depois da quimioterapia para segmento, eu vou dar para cada uma delas, porque cada um tem um sobrenome. Então, o nome dos dois é o mesmo. É carcinoma ductal invasivo do tipo não especial. E esse é o mais frequente. Que eu aposto que era esse, né? Você não falou, mas eu imagino que seja. Um KI67 de 90%. Tá é um pacotão completo. Ela leu muito outro receptor, que eu não contei pra vocês, que é o KI67, que não define tratamento. Mas deixa a gente um pouco mais preocupado, um pouco menos preocupado. Então, só pra vocês entenderem, o KI67, ele mostra a taxa de replicação celular. Então, 90% é na hora que o médico vai lá e olha no microscópio e vê como é que estão as células no microscópio. Então, 90% das células estão se replicando, ou seja, quase todo mundo está ali se multiplicando. O KI67 baixo, ao contrário, é uma célula que multiplica menos. Então, a característica dela é invadir menos, se espalhar menos, mas... Tem o outro lado, responde menos. Então, a quimioterapia, quando você usa, ela tem como objetivo destruir células que replicam rápido. Células que replicam rápido estão no cabelo, estão nas unhas, estão em mucosa. Então, quem faz quimioterapia tem queda de cabelo, muitas vezes. A unha fica esquisita, o intestino fica esquisito por conta da mucosa intestinal. Então, tem várias células que replicam muito no corpo. Os ovários. Então, a gente tem uma lesão ovariana por conta da alta taxa de replicação no tecido ovariano, né? Então, você tem uma redução dessa reserva ovariana. Mas o tumor que multiplica rápido também ele vai ser mais afetado. Um tumor que multiplica devagarzinho, você dá, às vezes, um monte de quimioterapia e ele para ele não mudou muita coisa, sabe? Você atinge menos células, entendeu? E aí, quando você tem essas situações, você torce para ter o receptor. Você fala, bom, ele está multiplicando pouco, vai responder pouco a quimioterapia, mas eu tenho o receptor, que é o remédio específico para aquele tumor. E aí você fica nessa torcida, né? A gente, quando pede biópsia para os pacientes, a gente fica na torcida que venha esse receptor, não venha esse e tal, para a gente conseguir direcionar. Então, eu acho que, assim, um resumão do saiba nome e sobrenome, o que fazer com o seu tumor é isso. Bem. Acho que você foi maravilhosa. Parabéns. Não, e eu acho assim, só complementando um pouco, eu acho que isso é importante talvez a gente ressaltar, porque antigamente, né, pessoal, tô com câncer, igual eu mesma falei, eu sou médica, eu sou ginecologista, eu sou da área, eu li aquele anátomo patológico, eu falei, eu tô lascada. Porque eu já sabia que não tinha muita coisa para se fazer no meu caso. E a gente tem a mania de pegar a história do amigo, né, e trazer para nossa história. Então, assim, cada um tem uma história, cada um tem um tipo de tumor, cada um tem um tipo de tratamento, cada um tem uma resposta. Então, calma, respira, procura informação, né, de qualidade, de confiança, porque
cada um tem o seu caminho, o seu passo a passo, né? Então, acho que é legal isso também, a gente ressaltar, né? Nem todo mundo vai fazer químio, então começa isso. Eu acho que se comparar em saúde é muito difícil, né? Porque cada um vai realmente evoluir de uma forma diferente. Eu acho que ter histórias, né, como a de vocês aqui, ajudam muito quem está escutando e, de repente, receber um diagnóstico, né? Sim. De como vocês lidaram com tudo isso. Então, eu acho que essas experiências realmente são muito valiosas no processo. Mas se comparar, não é uma boa opção, né? Sim, definitivamente, né? Então... E sabe que, só para fazer um adendo, conforme a Ká foi falando, eu fui... Porque vocês, né, são médicas, vocês sabem tecnicamente o que é, mas quando eu comecei, né, que eu descobri, todo esse universo era novo. Então, eu não sabia o que era a palavra estadiamento, eu não sabia que eu tinha que prestar atenção na minha axila, que isso era um problema ou não. Eu não sabia... Quando eu conversava com amigos médicos, que eu falava que eu era HER2 positivo, nem eu sei, mas entendeu? Os amigos médicos ficavam, nossa, que alívio. E eu ficava, gente, mas como assim? Dentro de um cenário de um câncer, existe uma sensação de alívio, sabe? Então, para quem não é médico, esse monte de nome esquisito, a gente não sabe nem direito o que está acontecendo. É que, óbvio, ao longo do tratamento, você vai aprendendo muito, né? Então, você vai começando a entender. Mas... eu lembro claramente dessa sensação das pessoas ficarem aliviadas porque o meu era receptor positivo. E eu ficava, ai, que bom que eu sou receptor positivo, sabe? Sem saber exatamente o que isso significava. E depois eu fui entender que, né, tinha uma resposta melhor para químio, enfim. Então, é isso. Era só isso adendo que eu queria fazer. Não, mas é bem pertinente, porque é isso, né? É um mundo novo que você não está habituado. De repente, um monte de números e dados e informações que... deixam você ainda mais perdida no começo do diagnóstico, né?